Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores passageiros, sejam bem-vindos a mais um Bora Voar. Hoje, na verdade, é bora pegar, né? Bora pegar por quê, Anderson? Porque o avião tá cold and dark, tá aí apagado, né? Tem que pegar esse avião, né? Vamos ver se ele pega de primeira, né? Bem, galera, um grande salve para todo mundo aí, principalmente o amigo Sérgio que requisitou esse tutorial. Estamos no X-Plane 10.51R2, exatamente isso, nosso Boeing 737-300 da VASP e Chegue 737, né? Então quer dizer, o Papa Romeo, Sierra Oscar Uniforme, exatamente. Então aborda aí, olha só, aeronave muito linda aí, né? Olha, bem texturizada, bem bacana. Tô dando um overview aqui para que vocês possam ver aí. É Papa, né? Papa Romeo não, olha só, né? Tô vendo ali agora direitinho, né? Um mega avião muito lindo, né, pessoal? 737-300 realmente aí, eu acho uma das aeronaves mais bonitas que existe, tá? Vamos para dentro, sem muito delongas, o tutorial é largo, tá? A gente vai simplesmente deixar o avião apto ao táxi, não vamos fazer mais nada depois disso, tá? Depois a gente vai criar uma série de tutoriais aí falando como vai esse bichão completo, mas depois da próxima versão, porque ele tem muito bug, eu já sei que a próxima vai vir bem bacana, tá? Bem, o que a gente faz é definir câmeras aqui, né, que ajudam o nosso startup, né? Por exemplo, aqui eu tenho, né, apertando o número 4 no meu teclado numérico, né, eu tenho essa visão, o 5, o 6, o 7, né, o 8 um pouquinho mais acima, o 9 lá na parte lá de cima, o 1 no FMC, né, e no velocímetro ali, vamos dizer assim, o 2 na manete, né, e o 3 aí na nossa mesa, né, no nosso pedestal central. Então o que acontece? Para você definir, simplesmente você posiciona a câmera, né, onde você quer. Você pode usar as setinhas direcionais, né, as setinhas direcionais você sobe e desce, vai para esquerda, para direita, esquerda, direita, né, e através da tecla Q e a tecla E, você consegue olhar para os lados, Q e E, tá vendo? Você olha para o lado, e R e F, você olha para cima e para baixo. Se você apertar o Shift, ele faz muito mais rápido, né? Esse é o movimento com o Shift, tá? Ou seja, então você pode posicionar suas câmeras aí, aperta o Ctrl, tá na posição que você quer, aperta o Ctrl e aperta a tecla numeral que você tá querendo utilizar. Então essa é a primeira dica antes de começar qualquer coisa. Bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer é Parking Brakes, tá? Vamos verificar o Parking Brake, tá aí, 7. Apesar de não tá sem energia nenhuma, a aeronave aqui não acende, né? Então a gente vai energizar agora a nossa aeronave. Tá vendo esse botãozinho aqui? Eu vou chegar perto aqui, caso não esteja capturando o mouse, tá? O BAT, tá? O BAT, a gente liga a bateria, tá vendo? Então esse é o nosso primeiro procedimento, tá? Uma vez tendo o BAT ligado, o que a gente vai ver? A gente vai verificar lá se a luzinha do Park Brake tá, olha, tá acesa, agora tá acesa, né? Tava acesa antes. Vamos fazer logo testes aqui de incêndio. A gente pode até ligar até a luz de emergência logo aqui, né? Deixar já armada, né? Essa aqui, Emergency Exit Light, tá? Então, beleza. Show de bola. Então, agora a gente vai fazer os testes aqui de incêndio, tá? Deixa eu ver aqui, posicionar aqui da melhor maneira possível. Então, a gente vem aqui o Overheat Detect, A e B, beleza. A gente vai deixar no meio, né? Central. Acendeu aquelas duas luzinhas ali, fault, né? Sirenes, 3 luzes acesas aí, show de bola. E agora a gente vai fazer o teste do extinguish, né? Ou seja, se tá funcionando verdinho, verdinho. Tá aqui motor esquerdo, motor direito e APU, tá bom, pessoal? Bem, feito isso, show de bola. A gente já pode ligar a APU. Como é que a gente faz para ligar a APU, Anderson? Simplesmente você vai vir aqui nesse botão, né? Tô chegando bem perto, porque o meu mouse provavelmente não tá funcionando. Vai clicar nele, vai pressionar Start, né? E até aquela luzinha ali, Low Oil Pressure, acender, a gente solta ela. A gente vai esperar esse procedimento todo aqui. Tá, a gente está fazendo isso sem ground power, né? Sem GPU. O que é GPU? É quando a gente tem um carrinho lá do fora, né, que fica fornecendo energia à aeronave. Então, quer dizer, automaticamente essa luz azul aí que está bem centralizada na tela, ela está apagada por quê? Porque não tem esse carrinho, tá? Vamos voltar aqui para a câmera. Olha, tá voltando aqui quando estipular mais ou menos aí 500, 400 graus Celsius de EGT,
a gente já tem a APU. Para a gente ligar ela, simplesmente a gente vem aqui no APU Gen of Bus e a gente marca essas duas chaves para baixo, tanto sistema 1 quanto sistema 2, tá? O Generator 1 e Generator 2, tá? Então beleza, a gente fez isso, show de bola, já temos a energia, tá? E o mais interessante, a gente já tem também ar-condicionado, tá? O ar-condicionado que a gente faz para ligar, o sistema de pressurização e ar-condicionado são únicos, né? Justamente esse quadro aqui, né? A gente está com força da APU, então vamos entender aqui. Primeiro, esse primeiro switch que eu estou mexendo aqui, isso é oriundo da turbina, tá? E aqui também, turbina 2, turbina 1, tá? Então eu não vou usar elas agora porque a minha turbina está apagada. Então vou usar o que? A APU. Então vamos pegar o bleed da APU, tá? Uma vez que eles estejam, automaticamente temos pressão aí, né? PSI aí está em torno na faixa quase 50. Então a gente já pode ligar um dos packs. Que é o pack? O pack é o que fornece ar. Reparem o barulho. Já temos barulho do ar-condicionado dentro da cabine, tá? Então quer dizer, já temos aí o Left está fornecendo justamente, né, a APU, né, o sistema Left está oferecendo já o sistema de ar-condicionado para a cabine. Tá bom, pessoal? Feito isso, a gente vai fazer um negócio que demora 7 minutos, que é simplesmente o sistema de alinhamento inercial, 7 a 10 minutos, tá? Então a gente vai vir aqui, vai posicionar o L para o nave, perdão, o R para o nave, tá? Vão ficar aí on DC e depois vão alinhar, tá? E nisso que ele está alinhando, a gente pode vir aqui nesse Display Selector, né? Aqui em cima a gente pode botar aqui um HDG Status, né? Ou seja, ou Heading ou Status. A gente está aqui com 7 minutos ou mais. Isso significa que pode ter até 10 minutos aí, tá? Por quê? A gente vai ficar, se a gente ficar 1 minuto aqui, certo? Ele não vai descer do 7. Se a gente ficar 2 minutos, aí talvez ele desça do 7, mas ele não desce, tá? 3, 4 minutos, aí sim ele vai pro 6. Então por isso se fala 7 minutos ou mais, tá? Então esse é o alinhamento inercial. O alinhamento inercial é responsável pelo funcionamento desses dois displays aqui centrais que estão com ATT, né? Um que está com ATT e outro está com MAP, tá? Então quer dizer, eles são responsáveis justamente por isso, né? Caramba, o altímetro aqui tá bem, né? Estou até ajustando aqui porque tá vergonhoso, né? Vou colocar aqui 2992. Eu não sei a altura desse aeroporto, então vamos deixar aí 2992. Tá, pessoal? Então quer dizer, esses 7 minutos aqui, né? Eles só vão estar justamente, a gente só vai poder fazer algumas coisas dentro do avião quando esses 7 minutos passarem, tá? O que a gente pode fazer enquanto isso? Bem, a gente pode, se estivesse numa situação de noite, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente não enxerga nada. Vamos botar aqui, só de curiosidade, que a gente está de noite, tá? Fecha e hora, data e hora, né? Vamos botar aqui que a gente está perto das 20 horas, né? Então quer dizer, tá assim, mas se a gente desliga a bateria, isso aqui tá tudo preto, né? Então, pô, Anderson, então como é que eu ligo o avião com tudo no escuro? Você vai vir aqui em vistas e vai vir nessa opção Toggle Aviation Flashlight, ou ligar a lanterna, como esteja no seu idioma. Como no espanhol não está traduzido, provavelmente no português também não vai estar traduzido. Então é Toggle Aviation Flashlight. E automaticamente você vai ter uma luz vermelha, né? E vai poder achar aqui a bateria, tá vendo? A bateria que está aqui, né? E esse é um dos primeiros processos. Você já ajusta todas as luzes, né, dentro da cabine, né? Por exemplo, aqui a gente tem mais luzes aqui. A gente pode botar um bright aqui, né, que já facilita bastante. Então quer dizer, a gente ajusta essa luz aqui também, né, que é essa luz e essa que está aqui. Cadê? Está em algum lugar aqui que eu não me lembro onde está, mas está por aqui, tá? É mais fácil mostrar por aqui, né? É essa luz, cadê? Vamos lá ligar ela aqui. Aqui desse lado, isso, tá? Deixa eu ver aqui, onde que fica a outra luz aqui? Meu Deus, me deu um branco agora. Bem, vai entender, eu não sei. Não sei de onde eu tirei essa outra luz não, tá? Mas pra mim tinha uma outra luz. Ah, aqui, ó. Ah, olha aqui, é exatamente aqui. Você pode ajustar, inclusive, ela, tá? Que é bem interessante da X-Plane, que você pode ajustar a luz. E depois, obviamente, você vem aqui no painel, né? Você pode botar a luz aqui principal ligada, né? Para ficar mais claro.
né, aqui no MCP ou no FDS, tanto faz, né, como você queira chamar. Aqui também a gente tem no Flood Light, né, e no Panel, né, deixar bem acesa ela. Aí, agora sim, tá? Tá meio escuro porque eu uso bem preto mesmo, assim, tá? De propósito, tá? Pra ser bem punk a parada. Então vamos lá, aí uma vez feito isso a gente vem aqui e desliga a lanterna, tá? Então a gente tá, agora não tem mais a lanterna, né? Então, quer dizer, vamos ver aqui nosso sistema, ainda tá 7 minutos, tá? Tem que esperar, realmente é assim mesmo, tá? Demora bastante. E, enfim, essa é uma das coisas que a gente pode fazer aqui. Por exemplo, a gente pode checar o FMC, né? O FMC a gente precisa colocar algumas informações aqui de rota, né? De tudo. Eu não tenho nenhuma rota aqui, tá? Eu vou colocar o que der aqui. A gente vem aqui em menu FMC. A gente confere a validade do AIRAC, tá? É 1610, ainda tá válido. 737-300, olha aí, tá certinho, bonitinho, modelo, engine rating 20K, ativo, tal, enfim, são informações, né, que se confere realmente, né, posição inicial. A gente precisa falar que o aeroporto que a gente está é o Sierra Victor, não, Sierra Alpha Victor Charlie, se não me engano. Ai, agora eu não me lembro mesmo, que incrível. Pera aí, vamos ver aqui. Publicação, selecionando, esse é o Sierra Alpha Victor Charlie, é Comodoro Rivadavia, tá? Então vamos lá, Victor Charlie, isso, né? Colocamos aqui, né? Nossa coordenada pela IRS ainda não está definido, mas ele meio que já coloca aqui, tá? A gente pode clicar no Next Page, justamente aqui, roubado GPSL, tá? É só clicar no botãozinho e pegar ela aqui, tá? Copiar e colar, né? E aqui a gente já definiria nossa rota, por exemplo. Vamos falar que a gente vai daqui de Comodoro Rivadavia até, vamos botar aqui o SAB, né? O Aeroparque, tá? Isso, exatamente. Vamos falar que esse é o voo VASP 1234, né? O Route não precisa preencher nada. E a pista aqui, cara, eu nem sei qual é a pista desse, acho que é a pista 25, se não me falha a memória. Exatamente isso, 25, né? Do nosso aeródromo aqui. E aí sim, escolher as cartas de saída, carta de descida, aerovia e tudo mais. E uma vez que a gente esteja com o nosso alinhamento, que faltam 4 minutos, né, a gente vai clicar nesse Init Ref aqui, né, no FMC aqui, né, automaticamente ele vai aparecer uma outra tela de configurações de performance, né, configuração inicial de performance, tá? Bem, enquanto isso não acontece, o que a gente pode fazer aqui? Deixa eu ver, né? Podemos ligar, certo é ligar depois, mas o Fly Direct sempre no piloto, depois no copiloto, até mesmo que o piloto que decola o avião, né? Vamos dizer assim. Ajustar rádios aqui, a gente tinha que fazer também um teste, né, da APU, que acabou passando desapercebido. Você vai tocar aqui, esperar. Isso é teste de fogo, tá, pessoal? Né? Isso não é nem da APU, não. Isso é do sistema de cargo, tá? Perdão, pessoal, desculpa. Você clica aqui no botão teste, isso, e aí sim, Cargo Detection Suppression, tá vendo? Esse é o sistema de cargo, tá, pessoal? E enfim, é praticamente isso. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou interromper esse vídeo agora aqui para não ficar muito grande e já trazer quando nossa APU estiver já ajustada, tá bom, pessoal? Vamos que vamos! Bem, pessoal, voltamos aí poucos segundos antes de terminar nossa APU, né, o alinhamento lá inicial, o modelo externo aí de novo, né, uma vez do VASP, Papa Sierra Oscar Uniforme, lindo avião, linda pintura, trabalho muito bem feito, detalhado aqui, cada detalhe na textura desse avião incrível. Vamos lá para dentro, olha aí, falta um minutinho só, né, ou menos que um minuto, na verdade, né, do alinhamento inicial todo, tá completo. Vamos esperar ele aqui rapidinho e a gente vai, assim que ele alinhar, quero mostrar para vocês, reparem essa tela aqui que eu falei para vocês, olha, alinhou, tá? Inclusive, ó, lá já tá, agora é o heading, né, que a gente tá, né, vamos dizer assim, e aqui a gente pode até botar aí ground speed, cruise speed, né, a posição, latitude e longitude, né?
teste, tá bem? A gente pode fazer teste aqui, enfim, né? Bem, enfim, feito isso, existem outros testes também que a gente tem que fazer, né? Que é o stall, né? O Maker Speed, né? O Overspeed Text, tá? Oxigênio, enfim, mas não vou fazer nada disso agora. Eu botei de dia novamente, tá, pessoal? Para não dificultar tanto, tá? Tá aí alinhado nosso sistema, né? De navegação, nosso horizonte artificial e o nosso HSI, né? Então vamos lá, pessoal, o que a gente faz agora? Justamente quando a gente clica agora no FMC aqui no initRef, né, o que acontece? A gente vai agora ter essa tela, né? Justamente que a gente tem um alinhamento inercial. Tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é com o nosso Ground Services aqui, tá? Essa janelinha aqui do lado que estava aparecendo, né, que eu trouxe aqui, onde vocês viram agora. A gente vai tocar nela e a gente vai pegar algumas informações, tá? Essas informações podem estar randômicas. Por exemplo, se eu clico aqui no Randomize, aí eu tenho várias informações. Ele está me aumentando o peso da aeronave. Tá? Aqui eu posso botar mais combustível. Né? Não sei se vai estar aparecendo o cursor do mouse aí. A gente pode botar para abastecimento realístico instantâneo. Tá? Vamos botar aqui instantâneo. Já colocou lá, tá vendo? 9 toneladas aproximadamente de combustível. Tá? Mas aqui, o Zero Full Weight. Tá vendo esse ZFW aqui? A gente precisa pegar esse 40,73, 40,73 e colocar justamente onde ele corresponde aqui, tá vendo? Então ele automaticamente já botou aqui, ó, 49,7, 49 de GW, né? E o trim de 3,3, 3,3, beleza? Você vem aqui, ó. Deixa eu chegar mais pra cá pra gente ver onde está, né? Aqui seria 3, mais ou menos, né? 3, 1, 2, 3, aqui, vamos dizer que seja aqui. A gente já seta o trim. Nunca confiar com a informação do trim do FMC, sempre do Ground Service, tá, pessoal? Porque é bugado. Vamos dizer que a gente vai gastar 4 de combustível, né? E tem mais 5 de reserva. É um pouco difícil de acontecer, né? Ter mais reserva do que vai gastar, mas enfim, a gente vai no nível de cruzeiro de, sei lá, 18 mil pés, né? Nada demais. 18 mil, fly level 180. Vamos botar nossa altitude de transição aqui de 5 mil pés, vamos dizer assim. Não sei, estou chutando essas informações, isso não importa para o nosso tutorial. O importante é o acionamento da aeronave e a primeira configuração. Feito, a gente pode fechar a janelinha. Vamos lá em N1 Limit, tá? Aqui a gente não mexe em nada, porque nada daqui funciona, né? Funciona, funciona, mas não funciona corretamente. E Takeoff, vamos colocar aqui Flaps 15. Tá, vamos dizer que a gente está decolando com Flaps 15, viu que era 3.3, aqui está 3.4 de trim, né? E nosso QRH aqui, né, que são as velocidades computadas, são de 116, 117, 126, tá? Então o que a gente fez aqui? A gente justamente tem essa parte aqui onde eu estou mexendo, tá, pessoal? Olha, vocês estão vendo aí na tela que está mexendo aqui, que são os bugs, né? Então o que a gente faz? O primeiro a gente vai colocar em 80, tá? O primeiro aqui, né? Vamos colocar em 80, aqui justamente é onde a gente fala 80 knots, né? 80 knots, tá? Feito isso, 116, 117 é o próximo, então a gente vai colocar lá em 115, olha aí, 115, né? 116, não, 110 aqui, perdão, é mais ou menos aqui, isso não importa muito não, vamos lá. O importante é que fique aqui mais ou menos visual. E depois 126, tá? 120, né? 125, 126. Vamos dizer que seja aqui, tá? Porque aqui é minha V1, minha VR e minha V2, tá, pessoal? Então é importante setar isso. E 210 o próximo estágio, porque é a área que a gente tem que estar com flaps up, tá? Feito isso, show de bola. A gente vai colocar também auto brake em RTO, tá? Eu coloquei agora e vamos configurar nossa MCP. Lembrando que V2 é 126 mais 15, tá? Então vai ser 141. Ok? Beleza? O Fly Direct já está ligado. Nosso head inicial aqui, a gente pode ver aqui em lags, mas ele não vai estar em lags porque eu não selecionei nenhuma carta. Vamos botar qualquer coisa aqui, pista 25, route, beleza, vamos ver se ele já dá em lags aqui. Não vai dar em lags justamente porque a gente não tem. Mas vamos dizer que é uma pista 25, então vamos botar a nossa head inicial 252. Tá? Se você vai ver lá, eu não estou fazendo esse voo aqui de qualquer jeito, né? 252, vamos dizer que seja isso, nossa altitude inicial seja 1000 pés, tá bom, pessoal?
Beleza? Feito isso, a gente praticamente já está com a aeronave pronta para obviamente o embarque das pessoas, né? O que a gente faz? A gente só precisa fazer alguma coisinha primeiro. No Window Hit a gente vai ligar ele todo aqui, tá? E vamos ligar nosso Fasten Belt para estar on. Opa, on, perdão, on, isso, show de bola, tá? Então aqui a gente abriria as portas, né? Vamos dizer assim, no Cabin Crew, tá? E pronto, a gente ligaria também uma bombinha de combustível aqui por causa da APU que está funcionando, né? Isso deveria ter feito lá naquela hora da APU, tá? Nosso yaw damper também ele tem que estar ligado, tá? A rolagem holandesa, tá? Isso ajuda o avião a compensar durante a curva, tá? Então quer dizer, uma vez que isso aqui já esteja alinhado, a gente liga o yaw damper. Assim como a APU, uma vez que a APU esteja funcionando, a gente já liga e baixa uma das bombas de combustível, tá bom, pessoal? Bem, o pessoal está embarcando, show de bola, a gente pode já baixar nossas hydraulic pumps, tá? Aqui a gente não precisa fazer nada, a cabine já está no esquema, beleza, a gente define aqui a nossa altitude de cruzeiro, que era 18.000, né? PCT como princípio, beleza, vamos lá, 18.000, cadê 18.000? E nossa cabine altitude, que aqui vamos dizer que é 150, se não me engano, né? É a altitude inicial, 150, vou botar aí que tem 150, show de bola. E aqui o nosso aeroporto que a gente vai pousar, qual a altitude dele, eu não sei lá do aeroparque, não me lembro. Enfim, colocamos essa luzinha na posição on, tá? Se tiver de noite a gente liga essa e essa e essa. Logo light, que é a luz da marca que fica lá na cauda, tá? Wing e wheel, né, que é a luz da asa e luz da roda. Isso serve para inspeção, tá? Para inspeção, tá, pessoal? Ground call a gente pode chamar por aqui também. E a gente pode ter esses dois acessos desses dois botões aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Através do rádio aqui, né? No Mix Selector aqui. Se a gente, por exemplo, tira isso aqui e liga. Isso, exatamente. Cabin Crew, tá vendo? Né? A gente tira isso aqui novamente e bota para esse. A gente tem Ground Service, tá? Então quer dizer, pouca gente sabe desse detalhe aqui, mas é um detalhezinho também interessante, né? Vamos dizer que já esteja todo mundo embarcado, show de bola, portas fechadas, né? A gente avisa aqui, né? Tripulação, portas em automático, beleza, show de bola. O que a gente faz? Vamos baixar todas as bombas de combustível, vamos chamar um ground, vamos falar que a gente vai fazer um pushback. Na verdade a gente não vai fazer pushback nenhum aqui, tá? Mas a gente vem aqui, se a gente tiver alguma unidade conectada, a gente conecta tudo, tá? Vamos apontar para qual lado vai o bico, né? Ou se ele só vai apenas vai puxar para trás, tá? Mas aqui a gente não vai fazer pushback, tá? E durante o pushback, né, o que a gente faz? Desliga o pack, isso, novamente. Já podemos ligar novamente aqui o bleed vindo das APUs. Vamos ligar o anti-collision light, tá, pessoal? E aqui a gente vai começar a nossa startup. O que a gente faz? Simplesmente ignition aqui em right, ground, e vamos aqui no N2, tá? É esse que está andando aqui. Vamos esperar ele até 25 para verificar, obviamente, se janelas e se estão afivelados, né? Estão trancados. Quando a gente chegar a 25, olha, 25, o que a gente faz? A gente vem aqui e solta o combustível, tá? No caso o motor 2 primeiro, né? Esperamos novamente aqui. Nossa, eu tô com uma confusão mental nessa câmera aqui, complicado. Esperamos ambos os motores se estabilizarem, ou seja, todos estarem dentro do arco verde, tá? Você pode estar usando o steam gauge, que é esse aqui, que é o mais retrô, vamos dizer assim, ou então você pode estar usando também sem ser o steam gauge, que é esse aqui, tá vendo? Tá tudo no arco verde? Sim, tudo no arco verde, então tá estabilizado, beleza. Voltamos aqui em cima, ignition left, botamos em ground, ok? Isso, vamos lá acompanhar novamente, 25, na N2.
25, show de bola, soltamos a bomba número 1. Olha, nosso motor iniciado e automaticamente a chavezinha vem para o off. Tá, pessoal? A gente coloca agora Engine Start Emboss, tá? Desligar essas luzes que a gente não tá de noite, tá? O que a gente faz agora aqui? Vem aqui no Pitot Hit, já liga ele, ok? Beleza, feito isso, e para finalizar agora a gente vai desligar a APU, tá, pessoal? Porque a gente já tem a alimentação do ar-condicionado e pressurização funcionando pelas turbinas que estão ligadas, né? E a APU ele faz o mesmo processo praticamente. Então a gente vai vir aqui, vai vir nesse aqui, vamos transferir energia, vamos vir aqui justamente no APU aqui, colocar para off, ok? Ela vai apagar, apagou, show de bola, e a gente pode vir aqui no APU Bleed e desligar ele. Reparem que a pressão vai lá para casa da Conchichina. Se você precisa de muito motor para decolar, você vai com os packs desligados, tá? Porque o motor ele consegue acelerar muito mais rápido. Mas vamos dizer que se você esteja numa pista de 4 km na tua frente, entendeu? Então você coloca tudo em alto. Tá vendo? Porque vocês viram que conforme eu liguei os packs, a nossa PSI ela baixou. Então quer dizer, essa PSI adicional que estava aí, ela serviria o quê? Para que justamente o avião fosse mais rápido, tá bom, pessoal? Ele acelerasse mais rapidamente. Bem, vamos começar a taxiar, tá? Vamos taxiar só um pouquinho, só pra gente finalizar com chave de ouro. O que a gente faz, pessoal? Taxi lights, né? Beleza, aqui tá tudo certo, não precisa fazer mais nada, tá tudo certo, olha, tá tudo certo, show de bola. Vamos desligar as luzes, né, porque cabines com luz reduzida, tá entardecendo aqui, eu não botei também tão de noite assim, né. Aqui meu bom e velho mouse. Bem, a gente coloca aí flaps eu coloquei 15, se não me engano, né, vem aqui, desce, flaps 15. Isso aí, show de bola. Reparem que ele vai aqui, né, a luzinha ali. Antes, como você faz para dar esse zoom você aperta a tecla mais e menos no teu teclado, tá? Não na parte numeral não, tá, pessoal? Vamos desligar essa luz aqui também, né? Porque essa luz ninguém merece. Aqui, essa aqui. É isso, show de bola. E vamos taxiar, tá, pessoal? Deixa eu assistir aqui. Soltamos o freio. Damos aí o motor até 25. O avião tá leve, tá vendo, pessoal? Olha como ele já tá taxiando. E vamos ver aqui por lado de fora, né? Olha aí que bonito. Que beleza, hein, pessoal? Um luxo, hein? Um luxo. Bem, é mais ou menos isso aí, tá, pessoal? Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que eu possa ter ajudado vocês aí. Né? Obviamente eu não sou profissional nessa aeronave. Tá? Tô fazendo meu curso de piloto privado com muito sacrilégio, muito esforço, tá? Pra, obviamente, tentar aí... entender de tudo para trazer para vocês, né? Estamos aí no aeroporto de Comodoro Rivadavia, tá? Estamos aí no nosso Vasco. Isso fica na Argentina, sul, na Patagônia, tá, pessoal? É um aeroporto que venta muito, tá? Apesar que eu não sei como é que tá o tempo aí. Botei tempo limpo só para o nosso tutorial. E é mais ou menos isso. Se serviu mesmo, pô, dá um joinha aí. Recomendo esse canal para 10 amigos teus. É corrente, se não passar, vai dar azar. E se passar, vai dar sorte, vai dar dinheiro. Dá um joinha aí, porra. Dá um joinha aí. Não dá... Se for hater ou hater, dá joinha também. Porque faz mal desejar mal pros outros. E é mais ou menos isso, galera. Vamos que vamos. Inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo e fui!